só abrir aqui a nossa última aplicação. Isso, está projetando aí, né? Bom, pessoal, a convocação de hoje, né, ela é decorrência do prazo, né, que foi definido para nós discutirmos essa nova resolução, proposta de deliberação, perdão, envolvendo arbitragem e mediação de conflitos, tá? Só para a gente organizar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a secretaria, se ela puder, que eu vou mandar um arquivo já com as últimas alterações, a gente ir projetando, para ficar mais fácil. A gente precisa provar a síntese antes um pouquinho, Alexandre, tudo bem? Aí eu Ah, já passo sim, claro, para... claro, deixa eu só, já vou te mandar aqui. Pessoal, a síntese da nossa última reunião, né, foi, primeiro, a discussão sobre a reunião anterior, a primeira reunião ordinária, e logo depois esse ponto que nós vamos discutir hoje, né, que é os procedimentos para arbitrar e mediar os conflitos, né, relacionados aos recursos hídricos na bacia do Rio Araguari. Há alguma consideração? Há alguma sugestão de alteração? Então, consideramos aprovada, não é isso? Acho que aprovada. É aprovada, né, o Alexandre? Eu acho que está tudo certo. Certo. Deixa eu só fazer o seguinte agora. Eu vou mandar, tá, o link aqui com o arquivo para a gente deixar aberto, e aí fica mais fácil, né? Alexandre, Oi, tudo bem? Bom dia. bom dia. Desculpa entrar atrasado um pouquinho na reunião, eu recebi o link só agora. É, Uhum. eu poderia me abster dessa aprovação? Eu não estava na reunião anterior. Claro, claro, É claro. possível? Sim, já Desculpa fazemos até me atrasar na manifestação aqui. tranquilo. Não, quando tiver Obrigado. qualquer problema de contato, é só você chamar, não tem problema, tá? Tá bom, obrigado, tá? O pessoal da secretaria aí tranquilo com relação à deliberação sobre a nossa ata. Tranquilo. Eu acabei de mandar pelo WhatsApp Uhum. o link, né, para a gente ir acompanhando aqui. Tá, vou compartilhar As agora com os discussões. membros.
Acabei de enviar para todo mundo. Todo mundo recebeu? Você mandou naquele grupo que eu tô? Eu não sei quem falou. Não é pela lista de transmissão que a gente envia. Ah, não, então eu não recebi, não. Não, não recebeu? Não. Agora sim, obrigada. Por nada. Pessoal, tudo bem aí? Todo mundo conseguiu abrir, dar uma passada de olhos no arquivo, tá? Bom, só para a gente, então, contextualizar, não é? Nós havíamos elaborado inicialmente um texto, seria um texto voltado para a mediação de conflitos hídricos, né? E após sugestões aí da própria diretoria, detectou-se a necessidade de nós ampliarmos isso para uma norma geral de mediação e de arbitragem para conflitos hídricos no âmbito, não é, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, tá? Está diante de vocês aí, foi apresentado, né, uma proposta de documento. A minha intenção, se todos e todas concordarem, é nós passarmos aqui, não é, a leitura de todo esse texto, esse documento, né, e irmos fazendo as sugestões, né, as alterações necessárias. Todos de acordo? Bom, a primeira parte, então, aqui, né, pessoal, é com relação a essa proposta inicial, vamos chamar assim, dos elementos pré-textuais, né? Então, aqui está, né, como a deliberação normativa do Comitê da Bacia Hidrográfica, logo ali no preâmbulo, né, nós temos a menção de que esse documento vai estabelecer os procedimentos administrativos, né, para a arbitragem e a mediação de conflitos no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari. Aqui fala, né, Comitê da Bacia Hidrográfica, e nós temos uma lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6 considerandos. Lembrando a todos e a todas, aqui, né, que na reunião anterior, houve até uma recomendação por parte, né, da Secretaria da retirada dos considerandos, né, que já não era de boa técnica, mas por manifestação da maioria dos componentes, das componentes desta Câmara, houve a intenção de que continuasse aqui os considerandos, né? Em linhas gerais, os considerandos tratam da Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Tratam da Lei de Arbitragem, tratam da Lei de Mediação, não é?
tratam, né, da gestão descentralizada, tratam dos possíveis conflitos, né, e também de outras normas aqui do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari que estão relacionadas ao assunto. Esse aqui eu faço o resumo desse primeiro bloco, estão todos de acordo com essa parte introdutória, vamos dizer assim, pré-normativa do documento? Alguém quer manifestar alguma sugestão? Podemos considerar aprovada essa parte introdutória pré-normativa? Não havendo nenhuma manifestação contrária, então consideramos aprovada, né, a parte pré-normativa do documento. Bom, vou para a segunda parte, certo? Que é justamente a parte normativa. Não sei se vocês notaram, antes de eu descer, né, as minúcias de cada artigo, não é? Houve a divisão em 4 grandes capítulos, certo? Então, basicamente, um capítulo inicial, né, do próprio objeto da norma, um segundo capítulo, né, é uma definição da instância de mediação e de arbitragem, o terceiro capítulo estabelece regras procedimentais, e um último capítulo de disposições finais. Se não houver, não é, nenhuma necessidade, não, vejam vocês se tem alguma sugestão para acrescentar alterar, desculpa, ou acrescentar alguma coisa nessa distribuição em 4 capítulos. Aberta aí a possibilidade de manifestação. Então, provisoriamente, temos uma divisão aprovada dos 4 capítulos, certo? Bom, agora vamos por artigos. Então, primeiro artigo, né, da resolução determina a instituição do procedimento administrativo de arbitragem e mediação de conflitos hídricos no âmbito do Comitê para a Solução Pacífica e Técnica de Controvérsias relacionadas ao uso de recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Faço rápida consideração, né? Vejo então que no primeiro artigo já fica bem determinada a necessidade, né, de que essa norma trate de arbitragem e de mediação de conflitos hídricos, certo? E, obviamente, está relacionado ao uso de recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Alguma consideração sobre este artigo? Alguma necessidade de alteração, supressão, modificação desse artigo? Ok. Vamos ao próximo. O artigo 2º, ele procura estabelecer, né, quais são, ou qual é o objeto, né, de arbitragem e de mediação. Eu vou pedir o máximo de atenção de todos, né, de todas as componentes dessa Câmara. Eu tomei a liberdade de arrolar aqui 6, né, conflitos. Disponibilidade hídrica relacionada à outorga, não é? Conflitos de impactos, de quantidade ou de qualidade, né, entre os usuários, tá? Usuários a montante sobre usuários a usantes, operação de reservatórios, estruturas hidráulicas, restrições de uso decorrentes de situação de escassez hídrica. Aí uma mais ampla, né, disputas entre usuários, pretensões de reparações de danos ou prejuízos decorrentes do uso de recursos hídricos. Meus amigos e minhas amigas, vocês consideram que essa listagem aqui está bastante
abrangente? Há alguma outra coisa que vocês queiram colocar ou retirar? Eu vou tomar a liberdade. Se o Igor me escuta? Igor, me escuta? Eu não sei se o Igor me escuta. Seria bastante interessante ouvi-lo aqui, né? Pessoal, como consequência de desdobramento lógico, né? Tem um parágrafo único aqui no artigo 2º, excluindo, né, algumas matérias da arbitragem e da mediação, né? E isso já está na própria lei, né? Lei de arbitragem, na própria lei de mediação administrativa, né? Não serão objeto, né, conflitos sobre direitos indisponíveis, infrações ambientais, né, tudo aquilo que não admite transação administrativa, né? Isso já está na própria lei. Na verdade, aqui a nossa proposta de deliberação, né, apenas reitera, né, o que já existe nas disposições da lei. De acordo? Todos e todas de Ô, acordo? Alexandre, eu gostaria de me abster, sabe por quê? Eu não recebi esse documento antes. Eu estou com Desculpa, um quem é que pouco está de falando? dúvida com a Só um Elisa. pouco, isso, tudo bem? Desculpa, é que eu não consigo ver na hora que vocês abrem o microfone aqui, não está falando. Eu fiquei com um pouco de dúvida sobre a equivalência com a lei de arbitragem, se é nesse sentido, sabe? Eu gostaria de me abster aqui agora, porque eu queria muito ter recebido esse documento antes para poder dar uma lida, estudar alguns pontos que talvez não ficariam claros para mim. Uhum. Alexandre, eu vou seguir também a posição da Elisa. Eu acredito que é uma deliberação importante e eu acredito que eu poderia fazer algumas sugestões. Como eu não recebi esse documento anteriormente, eu não consigo agora de pronto fazer qualquer sugestão ao texto. Só um pouquinho, então, pessoal. Assim, ó, eu fico muito preocupado, tá, com isso que vocês estão narrando aí. São segmentos importantes que a gente precisava ouvir as sugestões. Eu vou pedir para a secretaria me ajudar aqui. A gente já fez, né, adiamos aí, né, por alguns dias, mas eu estou preocupado porque esses dois segmentos, né, representados aqui, que manifestaram, eles precisavam ver esse documento, né? Também quero consultar os outros componentes, né? Mas eu acho mais prudente, então, nós darmos mais um tempo e marcarmos uma nova extraordinária. Elissa e Cecília, né? Foram as duas que se pronunciaram, né? Vocês precisam... Uma semana é possível para vocês? Para acessarem o documento, terem conhecimento de todo o documento? Para mim é. Por mim, sim, se eu receber ele hoje, assim, na Aham. integralidade. Ele estava já, não é, disponível, né? Por isso que é a minha preocupação, mas eu não quero avançar, não é, na discussão se não houver participação de vocês, porque ele é um documento muito, 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 né, abrangente. Secretaria, por favor, como é que nós estamos de datas aí? Tô dando uma olhadinha aqui, o Alexandre. Aí, assim, eu te dou um retorno rapidinho, tá? Tá tranquilo.
Alexandre, você dá de acordo pro dia 28? Seu microfone tá fechado, Alexandre. Desculpa. Imagina. Da minha parte tá tranquilo, dia 28. Tá todo mundo de acordo pra ser dia 28? Para mim, sim. De manhã? De manhã, Alexandre? O que é mais conveniente para vocês? Fica a critério de vocês. Não, pra gente pode ser de Alexandre, manhã também. só para, já que você está alterando aí por um pedido meu, dia 28 eu tenho Compur Belo Horizonte às 9 da manhã, se fosse possível à tarde, por gentileza. Se não Pode ser à for, tarde Pode? também. se não for 14? para os demais, Pode ser Tudo 14 bem. horas, então? ok. Pode ser. Então, dia 28, às 14 horas. Isso. Aí Pessoal, a gente mantém online? É sempre online as reuniões? sim, sim. Ok. Pessoal, o que eu queria dizer aqui para vocês, né, é o seguinte: como eu falei para vocês, né, nós temos uma discussão densa aqui, não é? Eu acho que todas e todas têm o meu contato por WhatsApp, né? Então, assim, ó, se vocês tiverem dúvidas, alguma situação, redação, proposta de inserção, além de vocês já terem acesso ao texto, eu peço assim, ó, por favor, entre em contato comigo para a gente trocar as ideias, tá? Como eu falei para vocês, né, é um texto muito forte, digamos assim, né? E quanto mais vocês colaborarem, melhor. Então, estamos definidos para o dia 28 de maio, às 14 horas. Isso, dia 28 de maio, às 14 horas. Aí, Alexandre, com a sua permissão, eu posso compartilhar o seu contato com a Elissa e com a Cecília? Com todo mundo, por favor. Por favor. Tá bom, então. Tá? Então, estamos encerrados por hoje, voltamos no dia 28? Ok. Muito obrigada, gente. Eu que Obrigada. agradeço, Obrigada. pessoal. Foi muito importante vocês falarem, né? Como eu disse para vocês, acho que a gente não pode avançar sem uma manifestação de um segmento. Né? É Eu peço fundamental. desculpas porque eu fui convidada a participar ontem, Aham, não. Sim, 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 sim. mas vai dar tempo de eu olhar e poder contribuir aqui com a Não, minuta. agora nós temos aí um prazo, né? Praticamente 10 dias aí, né? Eu acho que dá para a gente avançar bastante. Eu também vou tomar a liberdade, né, de passar os olhos outra vez, né? E também vou falando para vocês de possíveis alterações, sugestões, tá certo? Alexandre, Tá peço ótimo. desculpas também. Eu recebi o invite às 9 horas da manhã. Não consegui, não recebi anteriormente o texto, mas com certeza nós vamos fazer 9 horas da sugestões. manhã não é nem convite, né? Daí já acho que Fui já é um grito de intimada. desespero, um grito de desespero. Não, eu falei em tom de Obri- brincadeira, mas vamos conversando sobre, tá? Muito obrigada, então, pessoal. Tenha uma ótima tarde. Eu agradeço a secretaria, Imagina, agradeço a todos e obrigada. todas que se dispuseram aqui, estão presentes, né? E ficamos para o dia 28, então. Uma Até ótima dia semana a todos e 28. a todas. Pra vocês também. Bom dia. Um abraço. Obrigada, Alexandre. Bom dia a todos.